Ele cria. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia! Se o sol se pôr e a noite chegar, glória a Deus, Ele guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Se o mar me submergir, a tua mão, glória a Deus, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. És o meu louvor. Glória a Deus! Aleluia! Pai, graças a Deus, tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, se a pessoa está presente nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, Deus vai falar conosco. Aleluia, nessa noite, uma palavra abençoada, muito de ensinamento do Senhor, amém? Amanhã, a campanha da Simone Deres, quinta-feira, nossa doutrina, sexta-feira, nosso irmão Elza, aleluia. Sábado, nossa irmã Olga, e domingo, aleluia, louvado seja Deus. Vai ser uma irmã abençoada, vai estar presente aqui. Cada domingo é um pregador diferente, amém? Louvado seja Deus. Segunda-feira, segundo dia da campanha, nossa irmã Andréia, ali do Altura ao Vivo. E todos os domingos, todo segundo domingo, quer dizer, cada mês, a Santa Ceia do Senhor à noite, amém? Louvado seja Deus. O pastor que está presente hoje, que ele trabalha, amanhã ele vai estar aqui em nome de Jesus, que ele trabalha dia sim e um dia não, amém? Então amanhã ele vai estar presente em nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, glória seja o céu do Senhor, com as palmas bem alegres para Cristo, louvado seja Deus, aleluia.
meus amados, estamos Aleluia, Deus. alegres porque o Senhor nos alegrou. Aleluia. E sentimos assim, ser feito concordante da boa palavra de Deus. Glória a Deus. Uma palavra que cada momento vai nos fortificando. Essa palavra. E essa palavra, uma própria palavra, nos ensina. E esta palavra, ela nos revela a sofrimento de Deus. Glória a Deus. A mesma palavra de Deus. Quero já os dois, minha esposa, veremos daqui a pouco para meditar na palavra de Deus. Que o Senhor sempre, que a sua boa palavra, Aleluia. venha nos iniciar. Perdão real, amém, amém. Cumprimento a mãe da igreja nessa parte do Jesus. É o hino de número 46. Quem souber nos ajude para louvor e bendizer, louvar e bendizer o nome do Senhor. A glória. Traga e graças a Deus.
Senhor disse que a oração do justo tem muitos efeitos. Quando uma pessoa pede oração para você, é porque ela confia que você vai apresentar. É Então, verdade. vamos orar pela nossa irmã que pediu oração ali, que o seu irmão vai fazer uma cirurgia. A irmã Renata disse, o seu filho também viajou. E também hoje eu estava ali, a gente, meu esposo tinha consulta de rotina no Hospital São Paulo, e eu observando igrejas, quantas pessoas doentes, jovens, né? Eu vi crianças ali, enfermas, meu Deus, jovens, e não é nem os idosos, mas jovens, sabe? Crianças, jovens. Então a gente fica assim, meu Deus, situação, né? Vamos apresentar todos os nomes do Senhor. Estava conversando com a senhora, ela pediu para eu apresentar em oração devido à sua ansiedade, porque ela, como desde os 15 anos, ela não tem força para parar, né? Então, igreja, são tantas situações, mas nós, como igreja, vamos apresentar a cidadania do Senhor, porque nós sabemos que não é fácil. Imagina eles que estão desgarrados sem conhecer a Cristo. Para a gente fica tudo mais fácil, mas quando a gente também não conhecia Cristo, tudo era difícil. Então, muitas vezes, quando o apelo é feito, eu já vi muito apelo. Não, eu não posso, não estou preparada de igreja, ninguém se prepara para aceitar Cristo. Se você não der o seu passo primeiro, como você vai chegar até ele? A moça falando para mim que ela fuma desde os 15 anos, é uma ansiedade, eu estou aqui interrompendo os cabelos, porque eu não fico sem o cigarro, ela gritando. Como que essas pessoas sem Cristo sobrevivem? Então nós temos que orar para que o Senhor possa visitar e fazer uma obra na vida deles, que eles possam vir reconhecer Cristo como o Senhor da sua alma. Porque é fácil, a gente não podemos criticar, porque não é fácil sair dessa situação. Mas nós, como igreja, oramos e apresentamos ao Senhor as causas dos seus filhos, porque ainda estão distantes, nem conhecem a Deus, mas se der ouvido, Ele alcança, Ele é Deus e Senhor. E ora também pela nação de Israel, porque está lá aquela guerra tremenda, mas o Senhor conhece e sabe todas as coisas, a mão do Senhor pode socorrer, não só lá como a Ucrânia e outras situações. Nosso Brasil, por todas as nações do nosso Brasil, que está também precisando vir aí Nepal, né? Quantas vítimas nos Estados Unidos, então o mundo está cambaleando, não é só, é o mundo, e muitos ainda passam por essas faltas de uma meta e mas não ligam. Igreja é mesmo sinais do tempo, é tempo se você está na presença do Senhor e fazer oferenda a Deus. Glorioso Deus, poderoso, vem visitar essas vidas, Senhor. Quantas jovens, quantas crianças hospitalizadas, meu Pai. Oh, Jesus, meu Pai, misericórdia, Senhor, vai todo mal, Senhor. Vai limpar a vida da seta maligna, Senhor, que Senhor vai ligar essa doença. Oh, Espírito Santo, visita cada um, sociedade, interesse, meu Pai. Quantas vidas, Deus.
devemos aprender para que não recebamos a graça de Deus em vão. É um grande perigo. Quando rejeitamos o ponto essencial, Cristo, é muito perigoso. A Bíblia fala disso daí em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Nos recomenda muito para que não recebamos a graça de Deus em vão. Tem que a pessoa às vezes ouve e gosta muito da palavra, mas depois vai se estabilizando ali. Assim já está bom. Não é necessário que nós temos esta riqueza ou esta rica oportunidade de não deixar em vão. Às vezes uma pergunta tão simples e às vezes a pessoa ainda não aprendeu. Um exemplo perigoso, que é muito perigoso para a pessoa não depende. Um exemplo, quem veio primeiro foi a lei ou a graça, irmãos? A lei. A graça. São doutrinas que precisamos aprender, senão se você mistura. Um exemplo, o que leva a pessoa, as duas coisas que levam a pessoa na força do pecado? A lei. O mundo e a lei. A lei poderia ser ruim? Não. São devidos regulamentos. A lei trouxe, e muitos, às vezes, não se encara como se deve. Por que eu estou falando isso repetindo? Porque Jesus disse assim, ó, que os que ouvem a palavra e não entendem, o que acontece com uma pessoa? Tudo isso nós devemos saber, não é? Pastor, só uma dúvida. Como o senhor falou que em primeiro foi a lei ou a graça? Era seguir a graça. Tudo bem. E a graça não começa de Mateus adiante? Desculpa da nossa como a gente aprender, né? No meu ver, a lei começou de Deus, lá de Gênesis, que foi depois nasceu Jesus, né? Da Maria, e aí abriu o tempo da graça, e é isso que eu vejo muita expressão falar. Nós vivemos um tempo da graça. Existe na Bíblia duas leis: a lei cerimonial e a lei moral, e ainda a lei condicional. Isso que nos além, compreenderam? Depois nós já vamos orar para nós comentar. Isso é muito bom comentar sobre isso. Vamos orar a Deus. Glória a Deus. Seja bem sucedido. Senhor, nosso Deus, nosso Santo Deus, em falar de nós, Pai, que eu gosto bem, oh, Deus é poderoso. Em Cristo Jesus, Senhor da glória. Em nome de Jesus. Divina, Senhor da tua glória. Em nome de Jesus, ó Pai. Desde o Espírito Santo. Amém, Senhor da glória. Abre a glória. Em nome de Jesus. Receba também sua oferta. Oh, glória a Deus. Abençoe. Porque na verdade o Senhor prepara tudo primeiro. Amém. E graças a Deus. Glória a Irmãos, Deus. podem recolher as ofertas, já viemos, já vamos, Vamos orar aqui para a irmã. Quem sabe o que significa o azeite? Tudo isso são doutrinas que precisamos aprender, não sabemos? Não precisamos ou não? Sim. O azeite simboliza o quê? Compreenderam? Até tudo são doutrinas que nós não podemos deixar de estar sempre escutando. O azeite simboliza o Espírito Santo em várias áreas. Deus Pai, Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Senhor abençoe a mãe e a família.
pode depositar os objetos na sala, já vamos ficar. Não, tá bom. Glória a Deus. Pede tempo se alguém quiser. Tem alguém que glorificado é o nome do Senhor na glória. Aleluia. Sebastião. Glória a Se Deus. alguém quiser pegar, pegue por meio da fé em Cristo Jesus, Senhor. Olha, é o que nos enriquece muito, irmãos. É a doutrina. Doutrina, não é uso, costume, a doutrina. Principalmente essa transferência da lei para a graça. Isso. E a gente preocupa muito, sabe por que preocupamos? Que a Bíblia, estava dizendo, a Bíblia, ela nos recomenda que nós não devemos receber a palavra de Deus simplesmente de uma maneira que não é tão bem com responsabilidade, uma palavra e ela nos alegrar. Realidade. Como nós estamos comentando, já olhamos, já vamos a palavra de Deus sobre a lei e a graça. A lei, como está nas Escrituras Sagradas, desculpe, irmãos, a minha voz é aguda e às vezes eu não uso muito a microfone, então eu tenho que usar bem que a gente tem, não é? Tem pessoas que tem pregador que ele deixa a igreja, a pessoa sai da igreja doente, através do sono. E a gente vai ensinar. Então vamos analisar como é caloroso a doutrina. A Bíblia fala sobre lei condicional, lei moral e a lei cerimonial. A lei condicional, já vamos ler sobre isso, para dar prosseguimento. Interessante, não é, irmão? Beleza. Abre a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14. Vamos analisar a palavra de Deus. A Epístola aos Romanos, capítulo 5, vamos ler do versículo 12 até o 14. A Epístola de Paulo aos Romanos. Quem era Paulo? Era judeu ou era romano? Judeu. Judeu. Ele tinha duas cidadanias. Sabia? Ele tinha duas cidadanias. Sabia disso? Não? A palavra, antes ele chamava Saulo, Tarso, né? Tarso, local, e a palavra Saulo é uma homenagem ao rei Saul, porque ele era da mesma tribo de Saul. Interessante. Depois ele adquiriu por determinado preço, como a região da cultura do passado, e ele tinha duas cidadanias. Ele tinha a cidadania romana e a cidadania hebraica. Ele é hebreu. Hebreu atinge toda a nação do sul e nação do norte de Israel. E os irmãos compreenderam como é bom o ensinamento? É verdade. Ou não? Sim. Até nisso tudo, porque Deus converteu o judeu da maneira que converteu a Paulo, modelando a salvação que veio em nós. Se nós entendemos bem o efeito dela, a gente só tem que sentir uma segurança máxima de uma maneira esclarecida. Então, ele é judeu, fariseu. Só que ele era fariseu. Tem dois tipos de fariseu. Tem o fariseu
formalista e pelo fariseu ortodoxo. Ele tem a lei. Bom, então, isto, para mim, para os irmãos que compreendem, a salvação ela traz uma segurança tão plena e importante. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Diz a palavra de Deus. Sim. Tem título nas nossas Bíblias, não tem? Tem. Por um homem vieram o pecado E a morte. e ponto e vírgula. E por um homem Também também veio a graça. a graça. Superando o dom ao pecado. Exatamente. Olhe bem, vamos ler. 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos, agora no versículo 13, Paulo cita duas questões. E no 14 ele faz um fechamento por que o pecado sucedeu assim. O 13 está referindo, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Aí depois da sequência nós vamos descobrir como veio a lei e de que maneira veio a lei. Isso é muito lindo na palavra. Olha bem, não é? Versículo 14. Leia, Renata. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que viria. Isso, pode sentar aqui, vamos compreender que nem todos pecaram igual a Adão. Paulo, ele foi um missionário, ele foi integrado na palavra de Deus, desligar o povo de Israel da lei, de acordo ela regia, e trazendo o povo para a lei essencial, a lei da graça. Agora analisando bem. Por qual motivo Adão pecou? Diga. Tá? Desligou? Eu desliguei. Sabe, dá para ouvir bem? Vamos avaliar bem para não cair. Correr aonde que eu vou? Deixa embaixo, não está menor. Isso. Vamos avaliar bem, todos participando. Por qual motivo Adão pecou daquela maneira para que ele tivesse retorno? Foi necessário Jesus morrer. Por que a morte reinou desde Adão até Moisés? Paulo faz essa observação plena. Porque Adão estava no jardim do Éden, representando a coroa da natureza. Só que, se nós põe que análise bem, e Adão, ele recebeu uma lei. Adão no Éden, ele recebeu de Deus 7 ordenanças, ou 7 recomendações. 7. Ele recebeu a ordem de Deus de multiplicar, frutificar, encher a terra, dominar os animais. Está em Gênesis capítulo 1, 28, sequência de bom. Cuidar do fruto da terra, 6. Zelar pela natureza, ter domínio sobre os animais. 7. Abster-se de comer da árvore da ciência, do bem e do mal. Por quê? Mas as outras recomendações não implicam o significado. Se houvesse falha, não demonstra
significado de cada ordenança que o Senhor deu, de cada mandamento que o Senhor deu. Agora, o 7º mandamento, ele teve uma observação e dependia daquilo. Então, Adão foi colocado diante de uma lei condicional referente à conservação da inocência. A irmã ajudando. A irmã está compreendendo? Não precisa ler, porque a gente conhece o texto, não é? Lá de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, depois versículo 27. Deus disse ao demais todas as recomendações. Não houve observação em alguma coisa. Só que a 7ª recomendação é aquela: não comereis do fruto da árvore da Ciência do bem. porque no dia lei condicional. Isso é, ele condicionou a pessoa. Exatamente. Então aí começou o quê? A morte reinou porque ele pecou. Mas porque ele pecou e ele quebrou uma lei, como estou referindo, que dependia da conservação da inocência dele. Não encontrou mais a inocência. Por isso você tem que conhecer aquilo. Foi quebra de uma Lei. de lei. Condicional. Condicional. Estava na condição de guardar aquela lei e viver constantemente, sem aglomeração, e o pessoal, a família abençoada. Então começa por aí. Então, desde que ele quebrou aquela lei, morreu. Ele morreu porque o pecado tomou posse. E ele se tornou uma pessoa destituída da glória porque quebrou uma lei. Como se chama essa lei? Condicional. Condicional sobre o quê? A inocência. A inocência. Compreenderam bem? Ele não perderia a inocência se não tivesse pecado. Vamos analisando bem. Por quê? Na nossa doutrina bíblica agora fica muito mais fácil de entender a palavra devido ao quê, irmão? Devido Deus ter inaugurado o reino dos céus aqui na terra, em cada coração que recebe a palavra. Então o Espírito de Deus, hoje ele veio, hoje que eu estou dizendo, nessa noite, é a época. Nessa época, o Espírito Santo, ele veio sobre nós com a e sem medida. Mas não é um outro, não é todos que recebem a palavra. E já dentro da visão do Espírito Santo, que abre o nosso mente, aí é que nós passamos a conviver com o efeito das Escrituras. Um exemplo. Nós aprendemos a doutrina sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, são doutrinas ligadas umas às outras, nós temos. Aprendemos também sobre a qualidade de Deus, exclusiva dele. Qualidade exclusiva, quais são? Onipresença. Ele está presente em todos os lugares com presença e poder, mas ele não chega. Você vê que a linguagem distorcida de Jesus chegou. Jesus não chega. Por que ele não chega? Ele está. Glória a Deus. Está compreendendo? Então a pessoa distorce muito. Jesus chegou, o Espírito Santo veio para ficar. Deus não chega em lugar nenhum. Como humano, Jesus como humano, chegou ao túmulo de Lázaro. Como Deus, ele já estava lá. Porque ele tem atributos exclusivos. Onipresença, onisciência. Aleluia. Ele iniciou tudo lá no princípio e já sabe tudo do fim.
Sem deslocar. Então, Cristo chama-se atributos. Ele é imutável. Ele não muda. Ele é presente. Glória a Deus. Em todos os lugares. Ele está em todos os lugares com presença e poder. Às vezes em lugares não opera, outros não, mas a presença está ali. Está acima dos céus, está na terra e por baixo da terra. Glória a Deus! Glória a Deus! Só que o direito de saber o bem e o mal pertence a quem? A Deus. Por quê? É atributo exclusivo. Então veja bem que nós precisamos aprender a palavra para que o inimigo, às vezes Deus envia o inimigo para nos testar. Está compreendendo? Glória a Deus Deus. envia o inimigo, permite o inimigo falar palavras contrárias do que ele falou, para que nós sejamos testados se amamos a Deus ou não. Aí Adão quebrou uma lei que era permanente, a lei da inocência. A lei, aí depois que aquela lei foi quebrada, o pecado passou o quê? Aí não, o pecado reinou desde Adão. A Moisés. Adão porque quebrou a lei condicional. E Moisés porque recebeu a lei. Não era Moisés que quebrou a lei. É o povo na regência de Moisés que recebeu a lei. Aí passou a morte, reinava, o povo estava numa condição. Ou guardava todos os mandamentos, ou então vivia constantemente em pecado. Vamos ver esse depoimento de Gênesis capítulo 3, versículo 21 e 22. Louvado e glorificado ao nome do Senhor da glória. Gênesis capítulo 3. Gênesis, lá no princípio. Versículos 21 e 22. Aleluia. Encontraram? Se o irmão quiser ler, o irmão. Gênesis 3. 3, 21 e 22. Isso. Pode ler, irmão. O Senhor Deus fez para Adão e a sua mulher túnicas de pele e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim que não estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Veja bem, Deus, ele tem uma condição de promessa que ele pode fazer, ele pode cumprir. Tanto é que o homem quebrou a aliança. Quebrou a aliança. Deus quebrou o plano? Não. Hã? O homem quebrou. Aí é quem nos enquadra na salvação presente. O homem quebrou a aliança. A primeira aliança adâmica foi a aliança da inocência. Chama a aliança adâmica e edêmica. Duas alianças quebradas. Por que duas alianças quebradas? Porque a terra alvoroçou-se e perdeu aquela essência de paz. Mas porque houve a quebra de uma aliança. Só que o plano de Deus quebrou? Não. Por que não? Porque voltou Adão e Eva voltaram à salvação através do sacrifício simbólico de Cristo. Glória a Deus. Aí já não, quando eles foram vestidos de peles, simbolizava o pecado que eles cometeram de tal maneira que a unção com azeite não valia. Deus impor as mãos também, eles não recobraria a vida, mas somente através da morte de Caio de Cristo Jesus,
para retornar o homem a Deus, porque o homem quebrou a aliança edênica, a inocência, e a aliança adâmica, melhor dizer que é a da inocência, e a aliança edênica, que qual é a natureza? A aliança com a natureza. Aleluia. Como nós estamos vendo, sem testemunho, o funcionamento mundial, todos os lugares. Quebra de Aliança. causada por quem? Por que ele quebrou a aliança? Porque recebeu uma lei, irmãos. Está compreendendo? Isso é muito importante avaliar bem. Ele quebrou uma lei, chamada lei condicional. Ele estava na condição de guardar e viver. Ou na condição de quebrar a lei e morrer. Aí a morte reinou como conta do mundo e o diabo lá no deserto, ele zombou de Jesus, lá no capítulo 4 de Lucas, também de Mateus. Ele disse: olha bem, tudo isso darei, se prostrar me adorares, porque a mim foi entregue. Eu dou a quem quero. Quem entregou os reinos do mundo para o diabo? Adão. Através da quebra de regra. É bom, não é entendendo. É o aliança. Por isso que é bom ensinamento, não precisa. Precisa. Sim. E muito. Só que aí, Deus já tinha traçado a salvação na vida de Adão e Eva. Depois do pecado, Deus tinha, antes do pecado, Deus já tinha promovido a salvação em Adão e Eva. Por quê? Deus disse assim: não comais, ou não comereis. Porque Deus sabia que alguém ia dizer: coma. Ia cair. Então o Senhor já previu a morte de seu filho Jesus para erguer novamente o caído. Glória a Deus. Aí já não foi segundo uma lei condicional. Já foi segundo a personificação plena da encarnação. Aí Deus lamentou. Sabe que Jesus é filho de Deus, quem sabe? Ele é o filho de Deus. Por geração, por adoção ou por afiliação? Afiliação. Até isso, a palavra, o Espírito Santo é científico na palavra. Ele é filho, nós somos filhos de Deus. Por qual posição que Deus nos colocou? Adoção. Romanos capítulo 8, nós somos filhos por Adoção. Quem não sabia, fale, fique sabendo. Ele nos criou e depois nos adotou como filhos através do sangue de Cristo. Então nós somos filhos por adoção. Exatamente. Os anjos são filhos por criação e adoção. Agora Jesus não. Jesus é filho por Filiação. Quando o Pai se revelou-se, o Filho já estava junto. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! É diferente, ele tem uma especificação totalmente diferente. Por isso que aqui na terra ele é adorado pelos testemunhas do dia que louvam a ele, e no céu ele é adorado pelos santos. Glória a Deus! Aleluia! Daí para cá, irmãos, que Adão foi recuperado, mas através do derramamento de sangue de animais, como eu já falei, a Bíblia mostra que representava o sangue de Cristo. Lê para nós aí, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor para sempre. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Glorificado é o nome dele, do Senhor da glória. 13, 18. 8. 13, 8. 13, 8. Isso.
adoraram a todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tanto o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, eu e todos que aceitam Jesus foi salvo lá. Aleluia. Antes do nascimento, antes da geração, nós já fomos salvos no plano de Deus através do sangue. Glória a Deus. Glória, aleluia. Então, o ensinamento é para isso. Então, quando aí chama-se contexto. O texto está em Gênesis, capítulo 3, 2:17, onde ele comeu, o 3 mostra claramente o questionamento, assim por diante. Aí no versículo 21, revela agora Adão voltando a Deus, mas já não debaixo de uma lei condicional. Já debaixo de uma lei, a lei incondicional. E porque aí já não teve mais aquela regra assim. Essa lei incondicional ela está vamos ver no Apocalipse 22:17. E para nós imaginar. Apocalipse 22:17. São os versículos, chamam-se versículos-chave. Versículos-chave. Tem versículo na Bíblia que é isolado, que serve a pessoa pregar heresia. É a loucura. E outros versículos, versículo-chave, e aí você já trabalha em cima disso. Sabia disso? Pode ler. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, ele nos entrou da lei. Aí já não tem. Entenderam, né? Aí hoje, o salvo, eu, você, agora o pecado já não reina sobre nós, é nós que reinamos sobre ele. Por quê? Porque apesar de muitos crentes misturam o Antigo Testamento com o Novo Testamento, sem saber o que ele está falando e fazendo, que causa um problema sério referente à doutrina neopentecostal, neutraliza a verdade. Isso é perigoso. Agora você observa bem, Jesus foi morto lá, e daí para cá houve a graça em 3 etapas, sim, irmão. Irmão, e o que será que aconteceria se o homem comesse da vida e se tornasse inecortável? Sim. Sendo um pecador. Sim. Reincidência. Por que nós estamos sempre ensinando, irmão, cuidado com o rebatismo? Batismo é uma só, você comete uma reincidência. Para batismo é uma morte com Cristo uma vez. E ele não vai morrer mais. Aos Hebreus, capítulo 6, verso 4, na sequência diz a palavra que é impossível alguém recair renovado assim, que ele volta depois. Então a gente tem muito cuidado. Isso é uma coisa que geralmente as pessoas não têm tanto cuidado, não. Se ele comesse, já não era água da ciência, era literalizar o centro da salvação em sentido literário, que era a árvore da vida. A árvore da vida simboliza quem? Cristo. Está em Apocalipse 7. Na verdade, pastor, tem muitas igrejas hoje que elas pregam a palavra muito distorcida, ou seja, uma lavagem cerebral, entendeu? Tem igreja que se um cristão se batizar que Deus é amor, quando chega lá, fala assim, não, se você tem que se batizar. Não pode. O batismo é grego, a palavra grega. E o Novo Testamento foi escrito em grego, para quem não sabe. É uma definição de ter um início fundamental, em trabalhando sobre aquele fundamento, aquele início, e chegar até nós no início, no sentido da palavra.
Agora, se eles comessem do fruto proibido, do fruto da árvore da vida, o que aconteceria com eles? Eles provocariam 2 mortes em Cristo. Então Jesus já tinha morrido uma vez, porque Adão pecou. Depois Jesus morreria mais uma vez, porque naquele pecado aconteceria a reincidência. O homem tinha salvação? Para que o homem não coma do fruto da árvore da vida, estenda a mão, está no literário, e viva eternamente. No conceito bíblico de Hebreus, que já foi citado, a palavra diz que a mesma comparação, porque quando Adão pecou, o pecado foi tão contagioso que as árvores que não possuíam espinhos, árvores lisas, passaram a ser árvores espinhosas. Aí, sabia? Até nisso. Bom, está em Gênesis 3, nós estamos quase terminando, é tão boa a palavra, não é? Em Gênesis 3, versículo 19, 17 ao 19, Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão e disse: e agora o cardo, espinhos produzirás. Cardo era um título, não é caldo, é cardo. Era o título de uma árvore, ou das todas as árvores que não possuíam espinhos. Cardo significa árvores lisas. Árvores lisas e reta. Então as árvores eram lisas e cresciam reto e não entrelaçados. Senão de fofoca, fuxico, não tinha isso. Agora veja bem, no capítulo 6 de Hebreus, verso 8, diz a palavra: mas o que possui espinhos de abrolho está enquadrado na maldição e perto está de ser queimado. Por isso que a palavra ensinamento é isso. A reincidência de uma certa doutrina, como no caso o filho pródigo, ele desobedeceu, só que ele não entrou na área do rebatismo. E ele já estava na lei incondicional, ele voltou e foi recebido com festa. Por que ele foi recebido com festa? Só porque arrependeu? Não, porque ele estava debaixo já da graça. Tem essa oportunidade no momento tão rico como esse. Glória a Deus. Porque ele estava debaixo da graça. Lembra que na outra terça até o dirigente pediu para continuar, não é? Pediu até, se fosse possível, 4, mas ele quinta, mas por enquanto não está. Mas Deus vai preparar. Irmão, a saúde da igreja está na palavra. É verdade. A saúde da igreja está no ensinamento e no recebimento do ensinamento. Porque o ensinamento, ele tanto nos estrutura espiritualmente, socialmente, ele nos estrutura fraternalmente, a fraternidade. E outra coisa, quem vive entendendo a doutrina, a mente não envelhece. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar velho como bom, mas a mente está sempre ativa, sempre atividade, porque a mente saudável, essa mente saudável, ela controla todo o corpo, é a mente. Pode ver que lá em Gênesis, onde o inimigo foi mexer na parte, qual a parte que o inimigo foi mexer? Na parte de Adão. Para Adão, porque a recomendação foi dele, começou por ela. Qual foi a parte mais que o inimigo mexeu na parte de Eva? Quem sabe onde foi? Na parte psicológica. Na parte psicológica. Por que o pregador tem que ter muito cuidado quando está pregando para não denegrir a imagem de Deus, de Cristo, na igreja de Cristo? Denegrir na imagem de Cristo, eu já vi pregador chamar a igreja de igreja fria. Você já viu? Igreja fria? Várias vezes. Agora, isso vem de onde? Vem de Deus ou vem do inimigo? Porque
anticristo, ele tem temperatura de rã, uma figura de linguagem que representa gelado. Só que o povo de Deus tem que encarar seriamente, porque o povo de Deus tem o Espírito Santo que vem lá no trono da graça. Lá em volta do trono é fogo ardente. E o trono de Deus é cercado por fogo, e esse fogo espiritual vem para nós. E quando você diz que a pessoa é fria, está chamando ela de falso profeta, de besta, de anticristo. Sim, É verdade. chamando também de cobra, porque a cobra ela é um animal que tem a cobra, pode ser o calor que Deus estiver bem. A cobra ela possui a barriga gelada. É verdade. Isso que é chamado de serpente, que é gelo. Então imagina bem quantas pessoas, porque Jesus disse assim, olha, que a pessoa que transgredir a palavra, acrescentando ou diminuindo, o que acontece? Se ela acrescentar, Deus acrescenta pragas sobre ele. E se diminuir, Deus tira o nome do livro dela, do livro da Bíblia. Está no Apocalipse, já resumido aqui, no livro da Bíblia. Então, o ensinamento ensina a pessoa a invocar a Deus. Invocar a Deus é dedicar no trabalho, no ensinamento, nesse trabalho tão executivo, tão considerado, para que dê testemunho que a pessoa está pregando a doutrina, mas aderecionada pelo fruto do Espírito. Qualidades, né? Igreja fria. Então, veja bem. A qualidade de falso profeta mais difícil de compreender é os falsos profetas que vivem dentro das igrejas de Deus. Tem. E não são poucos, não. Tem muitos, né? Eles têm palavras ociosas, porque a igreja vai funcionando devido contra o nosso horário. A igreja recebeu Jesus para estar, agora ela não está mais sobre condenação, mas sobre justificação. Caminhando para a glória. Só que quando transgride, aquela pessoa que Deus tirou de lá da condenação e levou ele para o caminho da glória, ele volta novamente a caminhar para o caminho da condenação. Porque acrescentou a palavra, Deus diminuiu a palavra. Portanto, que o ensinamento é para isso, é para você usar a defesa da fé cristã. Ter a nossa defesa, a defesa da nossa fé cristã. Glória a Deus continua a usar isso. E também, pastor, não só isso, a doutrina é muito importante, porque tem crente que nem imagina que é o poder da doutrina. A doutrina não salva, mas consegue os salvos. E também faz você ter medo. É. Faz você correr errado, quando nesse caminho todo. Crescer na graça e bênção. Se nós compreendemos um pouco. Amém. Por que a morte reinou sobre Adão? Porque ele recebeu uma lei condicional. Por que a morte reinou sobre o ministério de Moisés? Porque do Egito ao pé do Monte Sinai, Israel saiu debaixo da graça. É Deus que revelou o ministério da graça. Só que lá no pé do Monte Sinai, Israel trocou a graça pela lei e entrou no beco sem sair. Porque morreu muita gente interessante. Depois falaremos, tá bom? Vamos agradecer a Deus. É bom ou não precisa? E o mais preocupante, irmãos, o mais preocupante é que muitos membros estão fugindo da Bíblia. Às vezes é doutrina, eles não vêm porque não gostam. Onde está a visão? Só que Jesus não se emociona, ele prega tudo Cristo. Aleluia. Mas não sabe que Jesus, irmãos, Jesus pregava sempre sentado. Sabia? Depois nós vamos olhar na Bíblia. Ele reunia a grande multidão, ele não ficava dando café e pulando e catatão e vai, cambriar, assim por diante, não. Ele pregava por uma grande multidão, pregava
Ele, o Pai. Senhor, nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que começamos a conceder. Perdoe-nos em paz, como nos disseste. Ah, Deus, já foi feita a oração. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece o nome de Deus para sempre. Em Cristo Jesus, o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E a palavra batismo vem do grego, que significa por baixo das águas. Nunca mais tem isso nela. Nunca mais em casa lá com o tio dela.